Estou errada em dar um tapa no meu namorado após descobrir que ele assinava conteúdo adulto com o meu dinheiro? Eu, 24 anos, mulher, namorava o B, de 32 anos. Há um ano atrás, nos namorávamos, mas terminamos porque ele se aproveitava financeiramente de mim. Bom, ficamos um ano sem nos falar, e no começo deste ano, em janeiro, começamos a nos falar de novo. Em março, dia 15, nós começamos a namorar novamente. Nesse meio tempo, quase 6 meses, nos víamos quase todos os dias. Ele me buscava no trabalho e ia até a minha casa. Eu moro com minha mãe, e ela o recebia em casa tranquilamente, da melhor forma. Ele nunca me levou para a casa dele, dizia que sentia vergonha da casa dele estar caindo aos pedaços. Se não nos víssemos na minha casa, não nos víamos, então essa foi a solução que encontrei. Há uns 3 meses, comecei a desconfiar porque, toda vez que pegava o celular dele para, por exemplo, colocar música, ele ficava de olho, agoniado, foram brigas e brigas, e eu nunca encontrava nada, mas o sentimento existia. Eu sabia que estava certa. Na última segunda-feira, uns amigos vieram com um assunto sobre todo homem tem seu arsenal de conteúdo adulto e eu cheguei em casa e perguntei a ele, num tom de brincadeira, não foi cobrança, perguntei se com ele também era assim, e ele mentiu com tanta convicção que eu só consegui confiar. Na última quinta-feira, ele foi me buscar depois do trabalho. Passei na Cacau Show e comprei chocolates para ele. Cheguei, abracei-o e entreguei tudo, do nada, ele decidiu parar na casa dele, e eu fiquei no carro com o celular dele, que ele havia esquecido, ou melhor, ele achou que havia apagado tudo. Quero ressaltar uma parte importante, B tem 32 anos e trabalha como corretor. Há 2 meses, ele anda sem grana e, desde o primeiro mês que estamos juntos, eu emprestei dinheiro para ele. Tipo, dinheiro mesmo. Levava-nos a restaurantes que ele queria, paguei a viagem para a praia, comprei roupas, paguei tudo. E fiz isso de coração, porque amava ele e sentia que ele merecia. Bom, voltando ao carro, minha intuição apitou tão alto que eu peguei o celular e fui atrás. Meu chão caiu. Eu encontrei o que era na barra de tarefas do celular. Ele esqueceu de apagar o comprovante bancário, R$ 20 no Pix, Privacy Technology. Fiquei quieta, respirei fundo e questionei a ele quando voltou para o carro. E aí, como foi o seu dia? O que você fez? O que você comprou? Ele falou um monte de coisas, todo feliz. Então, questionei novamente, e esses R$19,90? O que você comprou? Ele tremeu, fechou, mudou a vibe. Abaixou a cabeça e disse que eu sabia. Cara, eu não aguentei, sabe, não aguentei e dei um tapa no rosto dele. Antes que me digam que eu estou errada, eu fiz tudo por ele. Na semana anterior a esse dia, eu havia emprestado R$ 300 para ele, e no dia em que ele foi me ver, o cara assinou mais um perfil. Ele assinou com o meu dinheiro. Eu dei um tapa nele, e ele me deu 2 de volta. 2 tapas tão fortes que eu nunca senti uma dor daquele jeito, no rosto e no peito. Eu desejei falecer. Eu tenho 1,65 m e 60 kg, e ele tem 1,98 m e 120 kg. Fui embora, e uma amiga me acolheu. Os dias passaram, e tentamos conversar. Eu queria entender o nível de vício. Seguinte, dos 5 ou 6 meses em que estávamos juntos, ele gastou com isso. Foram mais de R$ 1.000 gastos com privacy enquanto eu estendia a mão, emprestava dinheiro, chamava ele para minha casa, dava presentes. No dia dos namorados, ele não me deu presente nem mesmo uma cartinha. Mas ele assinou um perfil antes de me ver. Teve mês que o gasto foi mais de R$ 250. Ele nunca me deu um presente, nunca me deu aliança e alegava estar juntando dinheiro para isso. Cara, eu sou linda. Sou dedicada, tenho uma profissão e meu coração é bondoso. Eu escolhi dar uma chance para ele e ele fez tudo o que fez. Diz ser viciado, mas sempre que questionei se ele tinha vício em conteúdo adulto, porque ele não conseguia comigo e o nosso seixo era uma bosta, ele mentia e dizia que não sabia o que era, que poderia ser o cigarro. Ele é viciado. Usou meu dinheiro. Me agrediu. Me ofendeu. Me culpou por mexer no celular dele. Mentiu. E eu? Eu estava com planos de alugar uma casa para nós, pensando em como seria ter um filho com ele. Enquanto isso, ele gastava o pouco de dinheiro que tinha com privacy. O que eu faço? E eu? E minha autoestima? Isso é perdoável? Vocês perdoariam? Ele é um cara que cuida de mim, me busca e me leva aos lugares, mas só isso. Não me satisfaz, não confio mais, ele mente, não tem onde cair morto e nem mesmo um emprego. Eu desejei falecer. Ele era a pessoa com quem eu planejei tanto. E agora, tudo foi pro lixo, ele não pensou em mim em nenhum minuto. Minha sogra deu minha coleção para o neto dela. Meu relacionamento com a mãe da minha namorada ficou complicado depois que ela pegou meus brinquedos do Transformers do meu apartamento para dar ao neto dela. Ela se recusou a devolvê-los, dizendo que alguém na casa dos 20 anos não deveria ter brinquedos em casa. O problema é que eles são colecionáveis, além de brinquedos.
Como a maioria deles data da década de 1980, seu valor combinado é estimado em cerca de 10 a 11 mil dólares. Ainda não fiz uma avaliação, mas é o que vou registrar se fizer um boletim de ocorrência. Eu informei a ela sobre o valor, mas ela ignorou, dizendo, bem, são apenas brinquedos. Eu até disse que iria à loja comprar alguns brinquedos para o neto dela, mas ela não quis e se recusou, dizendo que não fazem mais como antigamente. Minha namorada e eu conversamos sobre isso, mas ela não quer se envolver e prefere que eu resolva isso sozinho. Eu disse a ela que já acabaram todas as opções e que o próximo passo lógico provavelmente seria denunciar os itens como roubados. Roubar algo no valor de 10 mil não é uma contravenção, é um crime. Além disso, a mãe pegou os itens entrando no meu apartamento com a chave da minha namorada. Minha namorada disse que falaria com a mãe dela e pediria que ela não fizesse nada semelhante novamente, mas que eu deveria deixar isso para lá e não escalar a questão, porque se eu denunciasse, nós teríamos terminado. Ela disse que só falaria e se envolveria se eu prometesse não fazer nada a respeito e que eu deveria valorizar nosso relacionamento de 2 anos e meio mais do que alguns brinquedos de plástico. Eu não entendo por que ela não está valorizando nosso relacionamento e conseguindo meus pertences de volta da família dela. Eu só quero que minhas coisas sejam devolvidas. Sinceramente, acho difícil acreditar que ela esteja do lado da mãe dela. Já tivemos algumas discussões sobre isso nos últimos dias, e não acho que as coisas vão melhorar. Uma parte de mim acredita que a mãe dela provavelmente venderá os brinquedos para obter lucro ou algo assim, em seguida, comprará alguns mais baratos para dar a ele no 6º aniversário. Não quero envolver a polícia e arruinar meu relacionamento com minha namorada ou minha sogra. Até agora, a mãe dela tem sido nada além de legal comigo. Há uma abordagem mais eficaz que eu possa adotar? Conselhos? Atualização, 1 semana depois. Terminei com minha namorada porque ela continuou a ficar do lado da mãe dela e ameaçou terminar comigo. Um boletim de ocorrência também foi registrado. Escrevi o valor estimado em 13 mil quando a polícia me perguntou sobre isso. Agora é torcer. Atualização, 2 anos depois. Olá a todos. Queria dar uma atualização sobre a minha coleção dos Transformers que foi roubada pela mãe da minha ex. Infelizmente, não consegui recuperar nenhum deles, mas chegamos a um acordo de 7 mil dólares. Esse valor é definitivamente menor do que eu acreditava ser justo, mas, neste ponto, estou pronto para seguir em frente. Os últimos 2 anos foram incrivelmente difíceis e eu só quero deixar isso para trás. Obrigado a todos pelo apoio, significou muito para mim quando eu mais precisei. Dei uma chance para um Red Pill. Eu, 23 anos, mulher, conheci um homem da mesma idade em um aplicativo. O papo rendeu horrores logo no primeiro dia e a gente começou a se falar sem parar. Ele era bom de papo e de flerte, mas conforme íamos conversando, percebi que ele sofria de autoestima baixa, parecia não ter muito contato com as mulheres, usava Reddit, enfim. Descobri até que ele era administrador de uma conta famosa no Twitter, onde fazia tweets como caras, vou desistir de mulheres, elas não prestam, e recebia bastante engajamento na época, isso em 2021. Além disso, ele já tinha contado que passou por muita merda no passado e que tem pensamentos de desvivimento recorrentemente. Ele sempre me disse que sofre muito com inseguranças quanto à aparência dele e que era muito complexado com isso. Não liguei muito, até porque ele nunca fez comentários misóginos ou algo do tipo, parecia apenas um cara frustrado com as mulheres e a vida em geral. Ele começou a agir de forma possessiva às vezes, e eu assegurava que não tinha outro, etc. Antes dele, eu falava com alguns caras diferentes, e se ele soubesse, provavelmente surtaria de ciúmes e insegurança, tipo já ter atleta olímpico e tiktoker bem famoso chegando em mim. Deixei essas informações de lado para ele não se sentir pressionado ou algo parecido. Do meu grupo de amigas na vida real, sempre fui a mais popularzinha e sempre tive bastante atenção masculina, apesar de não ter muita experiência, pois priorizo sentir uma conexão, e com ele eu estava sentindo muito haha. Ele tinha um tipo bem específico de mulheres e percebi que começou a seguir várias garotas dessa etnia em específico, tipo em que eu me enquadro, aliás. Como ele sempre tinha o hábito de me perguntar sobre outros homens, fui tirar isso a limpo e ele me acusou de estar chamando de fetichista, a gente brigou e ele sumiu. Ficamos assim por 1 mês e meio até ele voltar, pediu desculpas, disse que tem esse problema de sumir do nada e eu dei uma segunda chance haha. Quando ele voltou, ainda perguntou se eu tinha ficado com algum cara durante esse tempo, então imagino que ele voltou naquela época só pelo instinto de possessividade mesmo. Percebi que ele tinha seguido ainda mais garotas desse padrão dele, além de outras fora do padrão para não ser taxado de fetichista, enquanto a gente ficou sem se falar, mas fiquei bem quietinha. Uma dessas garotas era basicamente uma modelo de OnlyFans, só que sem a parte do Only, pois ela já postava foto seminua de graça na web. Decidi ficar quieta e ver no que davam as tentativas de reaproximação dele, e acabei gostando dele de novo. Ele veio com um papo de que eu era diferente das outras garotas, que era sensível, que não era uma garota para se comer, e sim para fazer amor, hahaha. Enfim, percebi que durante um tempo ele deixou de seguir essa menina, mas voltou logo depois.
Hoje imagino que durante todo esse tempo eles deviam se falar e fazer até mais do que só conversar pela web, e que devem ter brigado naquele dia, porque vi que ela mandava várias indiretas. Ele também já me mandou despretensiosamente um tweet dela falando que gosta de homem másculo, meio que o contrário do que ele é, perguntando se toda mulher é assim. Enfim, hoje percebo que o tempo todo o cara estava revezando entre eu e uma meretriz virtual, e que aquele papo de ser mulher para fazer amor era porque ele estava frustrado com essa garota, provavelmente. Acabou que ele me deu ghosting depois de fazer 1000 juras falsas de amor e sumir. De tempos em tempos, ele aparece para mandar alguma coisa no TikTok, e nos últimos diálogos que tivemos, ele estava insuportável de tão seco. Fica aí minha experiência com um coitadinho Red Pill. Juro, eu estava disposta a dar todo o amor materno que esse FDP nunca recebeu, faltava só beijar o chão que ele pisava. Eu era besta de apaixonada por ele a ponto de ter chorado e feito textão quando ele ficava estranho, e ele prefere ficar sendo cachorro com menina da internet. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.